De volta aqui pra gente comentar este episódio aí do Power Couple. E umas coisinhas a mais, tá? Que não entraram na edição do programa, mas que são importantes pra gente falar aí sobre o Domini. E vamos ser sinceros, gente. Olha, eu acho que uma palavra que define muito bem Adriano e Domini é bipolaridade. Os dois protagonizaram no episódio anterior uma discussão gigantesca. Isso deu pra ver, tá? Isso aí foi todo mundo na casa percebeu, mas hoje basicamente esqueceram o que aconteceu ali, esqueceram de tudo o que passou, como se nada tivesse acontecido. E aí, hoje, o Domini falou que se o campeão não sair de lá do grupo deles, ou ele, ou o Neguinho, ou a Ana Paula, ele simplesmente esqueceu o Wake, né? Porque o Wake tá entre um lado e o outro, vocês já perceberam. Mas o Domini disse que se o campeão não for um dos três, ele não sabe nada de reality show. E eu acho que ele vai quebrar a cara, né? Eu acho que ele sabe que ele vai quebrar a cara. Tanto que ele falou ali que ele quer ir pra DR, sim. Mas ele quer ir pra DR contra o Vitor. E quer eliminar o Vitor. Não sei como é que vai ser isso, né? A gente precisa primeiro saber quem é que ganhou a prova dos casais. Vai que, né? Vai que eles ganham a prova dos casais e no final das contas eles acabam também pegando a imunidade. Porque se eles ganham a prova dos casais, eles só tem outro, o único casal que pode pegar o Power ali é só Ana Paula e Anthony, porque os outros têm saldos menores. Então se pega os 20 mil, não vão chegar aonde Rayane e Vitor estão. Então o único casal ali que não vai, que tem condições de ganhar o casal Power é justamente Ana Paula e Anthony. Se eles não forem bem nessa prova, o que a gente já imagina porque eles não são bons de prova mesmo, então provavelmente o casal Power desta semana vai ficar com Rayane e Vitor. Agora, caso eles ganhem, aí eles vão ter a imunidade. E eu acho que é isso que eles vão lutar, né? Eu acho que é por isso que eles vão lutar. Mas o plano do Domini é colocar uma DR entre ele, colocar Rayane e Vitor e, se puder, Carol e Radamés. O grande problema é que eu não sei se ele vai ter força para conseguir isso. Eu não acredito que eles vão ter força para isso. Vão conseguir colocar a Carol. Isso aí eu acredito que eles vão ter força. Agora, com relação ao resto, a gente vai ter que ver quem é que foram os piores tempos de prova, né? E provavelmente, hoje o Domini também falou ali para Ana Paula que não era para ela usar o poder dela para tentar salvar ele da DR, não. É para deixar ele ir para DR mesmo. E que se ela tiver um poder ali de imunidade, tiver alguma coisa, é para ela usar para salvar ela própria. Não salvar o Domini. Deixa que ele vá para DR, coisa que ele mesmo falou. E aí ele disse que ele ia voltar o diabo se ele conseguisse para DR eliminar o Vitor, que tirou a possibilidade dele de ganhar uma imunidade. Mas, gente, eu acho que no final das contas, tá? Eu acho que no final das contas vai ser meio difícil, tá? O Domini voltar de uma DR. Eu acho. Eu sei que tem um movimento de algumas pessoas que gostam e tal, mas eu acho que vai ser muito difícil o Domini voltar de uma DR. Eu acho, sinceramente, vai ser muito difícil. Várias atitudes que ele teve, inclusive na prova ali na frente do apresentador. Várias atitudes que ele teve contra a própria mulher dele. Então, é meio difícil o grande público passar pano nessas atitudes. E por mais que alguns consigam, queiram ali e tal, tentar de alguma forma salvá-lo, eu acho que o grande público não vai salvar, não. Acho que o grande público vai eliminar justamente porque o negócio pode sim ficar pior lá dentro. Porque querendo ou não, o Domini, ele já deixou bastante claro que ele resolve as coisas dele na porrada mesmo. Então dali para acontecer uma porrada dentro da casa, vocês já imaginam o risco que as pessoas estão correndo lá dentro. Né? Não sou nem eu quem estou dizendo. São ele próprio quem afirmou isso.
exatamente por essa razão que a gente acha, eu pelo menos acho, que a gente deve sim eliminar o Domini se ele cair nesta DR. Os embates vão continuar. O Everton, pelo menos, ele perde a cabeça ali, mas o Everton, pelo menos, se segura, ele não vai partir para agressão. Ele provoca, mas ele não vai partir para agressão. A Ana Paula, a mesma coisa, provoca, não aguenta o rojão, mas eles não vão partir para agressão. Agora o Domini vai. E eu acho que as pessoas ali não estão em segurança, não. Acho que as pessoas ali estão correndo um sério risco. Mas enfim, vamos comentar aí algumas coisas que aconteceram. Eu vou comentar, gente, eu vou tentar seguir a ordem aqui do programa, tá? Porque tem algumas coisas extras que eu vou falar para vocês, mas eu vou deixar para falar depois da gente seguir essa ordem aí do programa, tá? Então vamos lá, comentando ali sobre a ordem do que aconteceu no programa. Ontem, muitos de vocês não viram essa cena do Domini catando os cacos do prato que o Everton quebrou. Eu já tinha falado disso no domingo, tá? Mas agora, né, na terça-feira, 2 dias depois, a Record exibe essa cena. E aí, teve uma cena lá no quarto que o Rada fala que o Everton tá se tornando perigoso. Porque o Everton falou que a Carol tinha dito sobre o Wake só faltar a Xuxa sair, se referindo a ele. E a Carol fala que ela não lembra de ter falado isso. E aí a Record resolveu exibir o VAR completo, mostrando todos os trechos ali daquela cena. E em nenhum momento a Carol falou mesmo sobre o Wake. Ela não falou nada sobre o Wake. Então, sim, Everton mentiu. Sim, Everton, neguinho, mentiu e mentiu feio, tá? Ele fez isso. Então, vamos mostrar um trecho aqui para vocês verem, tá? Deixa eu mostrar aqui o trecho. Deixa eu mostrar aqui para vocês o trecho desse VAR. Olha só. Não avançava que a gente. Não, a maternal acabou agora. Jardim de infância. Né? Não, é sério. Educação infantil que chama agora. Mas desde quando? Desde hoje. Vocês viram, né? Ela fala educação infantil que chama agora. Ela não falou em nenhum momento só falta sair a Xuxa. Em nenhum momento a Carol falou isto, tá? Em nenhum momento. Então, ficou bem claro pra gente que o neguinho tá mentindo. Em nenhum momento a Carol de fato citou. Em nenhum momento a Carol falou sobre isso. Mas eles estão ali com tanto ranço da Carol que eles estão fugindo do que realmente aconteceu. Eu vi um monte de gente falando nas redes sociais que estava faltando aí, que a Record estava escondendo para tentar proteger a Carol, mas a cena completa tá aí, esta foi a cena completa. Porque o VAR, que todas as outras edições do programa mostrou, foi só até a parte do maternal. Mostra lá que o Everton estava sentado mesmo no balcão, mas em nenhum momento a Carol citou o nome do Wake ou usou a palavra Xuxa no sentido pejorativo. Então, sim, Everton está mentindo. Eu acho que agora já está muito claro que ele está mentindo. O VAR comprova que a Carol não falou absolutamente nada sobre o Wake e colocar ali de forma pejorativa a palavra Xuxa. Não, ela não fez isso. Mas é interessante a gente ver como o Everton ele tá tomando um caminho que é bastante perigoso, que é o caminho ali de inventar histórias para tentar criar narrativas, para tentar ali dizer ali, tentar enganar o público e achar que o público vai comprar o lado dele. Eu acho que esse é um dos piores caminhos que ele pode tomar. Porque se ele quer conquistar o público, não se conquista o público desse jeito. Não se conquista o público assim. Ah, mas Davi e tal, mas Davi no BBB ainda tinha razão em muita coisa do que ele fazia lá.
Everton não tem razão muito do que ele faz aí no Power Couple. Ele não tem. Ele tenta emular um jogo provocativo igual o Davi faz, mas a diferença é que ele não tem razão. E se ele não tem razão, o público não vai comprar o lado dele só porque ele acha que ele tá fazendo um jogo semelhante ao que outra pessoa fez em outro reality. Então isso não vai acontecer. Aí depois a Emily disse ali pro Everton que ele queria ir embora do jogo. E aí a Emily falou que preferiu ficar o resto da noite sem trocar uma única palavra com o Everton do que ouvir ele dizer que queria ir embora do jogo. E aí o Everton falou ali que o sonho de estar no reality é mais dele do que da Emily e que ela de fato não sonhava estar ali. Só que uma das cenas ela fala que ela vai até o final e que se ele quiser desistir, ele vai ter que aguentar porque ela não ia desistir. Eu acho interessante, né, como ele próprio subjuga ali a capacidade da mulher dele. Como ele coloca a mulher dele em uma situação como se ela não quisesse estar ali. E ao contrário do que ele está colocando ali, ela quer. Ao contrário do que ele dá a entender, ela quer estar ali. Tanto quer estar ali que ela disse para ele que ela não ia desistir. Mas ele quer desistir. Então vocês percebem aí, no caso desse rapaz, o quanto é que ele também tem uma atitude ali muito machista. Tá muito na cara dele com relação a isso. Mas a Emily joga ali na cara dele que se ele quiser desistir vai ter que passar por cima dela. E que se ele continuar desse jeito, o maior inimigo dele na casa não vai ser os outros casais não, vai ser ela. Então ela deixou bastante claro ali que não vai tolerar algumas atitudes dele. Esse ponto eu achei que ela foi até bastante firme como ela precisava ser. Aí teve uma outra cena ali que o Rada perguntou pro Vitor e pra Rayane por que o Everton fez aquela cena toda lá na cozinha na noite anterior, né? Nas horas anteriores, né? Lembrando que isso aqui é de domingo pra segunda, tá? E aí o Vitor conta que o Everton estava se metendo em outras histórias, que foi o Everton quem foi atrás ali e tal. Aí a Carol falou ali, no meio de toda essa coisa, que o Everton tá, na verdade, com o rei na barriga só porque ele voltou de uma DR. E sim, é verdade. Ele está. E não é como se a gente não tivesse dito para vocês que isso não ia acontecer. A gente falou que isto ia acontecer, inclusive. Que ele ia voltar ali da DR realmente com esse rei na barriga. E aí o Everton até depois falou pra Adriana que ele chegou ali no Power Couple numa situação extrema, que ele já tá vivendo uma situação ali de extremo estresse. E a Carol já. E a Adriana colocou a culpa toda na Carol e ele seguiu, tá? Ele disse que a culpa toda é da Carol, porque ela é quem tá fazendo todo mundo se sentir assim. É incrível, né? Como eles nunca assumem as próprias responsabilidades. É sempre colocar na cola do outro. E aí eles, assim, o cara diz que passou a vida toda assistindo, estudando outros reality shows. Aí ele me chega com esse discurso no Power Couple. E aí o que acontece? Ele acaba fazendo com que o público veja a Carol de outra forma e passe a adotar a Carol como favorita. É de uma burrice fenomenal esse grupo aí do Domini. É de uma burrice fenomenal. Mas teve uma outra cena que o Everton disse ali, que ele precisa reconhecer que ele já ultrapassou o limite dele. E aí ele disse que ele queria que no outro momento que ele foi conversar com a Emily, ele disse que a Emily desse all-in nele. Aí ela não quis dar all-in nele, ela não quis fazer o all-in que ele estava pedindo para ela fazer. E aí ela disse ali que se ele continuar agindo do jeito que ele tem agido, ela é que vai ser o pior inimigo dele lá dentro. Olha, pra ser sincero, né? Ela tem muito mais posição, muito mais ali garra do que ele. E eu acho que já deu pra perceber isso. Aí teve outro momento que a Thalira falou ali da Adriana tentando se desculpar pelo Domini, mas que em nenhum momento o Domini, ele próprio, se desculpou pelas atitudes dele.
Ao contrário, ela ainda fala que o Domini é quem tá provocando algumas dessas situações e que ele muda completamente a feição dele quando ele tá numa situação dessas. E sim, ele faz isso mesmo. Isso aí é tão na cara, mas tão na cara, que eu acho que ninguém precisa de olhar assim de forma tão, mas tão atenta. Você consegue perceber isso sem estar tão atento assim. Você consegue olhar a forma como o rosto dele se modifica, a forma como ele age. Parece que não é a mesma pessoa. Por isso que eu falo, parece que ele é bipolar. Parece assim que não é a mesma pessoa, não era a pessoa que você estava falando anteriormente. E foi o que o Vitor já até jogou na cara dele no Quebra-Power. Parece que você age de uma forma completamente diferente daquilo que você está dizendo que faz e na verdade você não faz. É basicamente isso. O Domini é basicamente isso. E aí a Thalira fala que por mais que o Domini demonstre ser uma coisa, a Adriana fica tentando passar pano nas atitudes dele. O que também é verdade. A Adriana só sabe fazer isso. Ela sabe que o marido dela tá errado, mas ela só sabe também passar pano nessas atitudes. É muito difícil, gente. Eu até consigo entender a Adriana por um lado, mas mesmo assim eu não consigo mais ter pena dela. Porque se ela sabe que o marido age assim, se ela sabe que o marido dela é desse jeito, e ainda assim ela permite isso e passa pano, é porque ela é conivente. E se ela é conivente, gente, não tem o que fazer. Ela é conivente. Ela tá ali do lado ajudando. Então, gente, não tem o que fazer. Se ela é conivente, então é porque ela também concorda com as atitudes dele. E aí, acabou. Pelo menos pra mim, acabou. Não tem o que discutir. Então, se ela se submete a essa situação e quer estar nessa situação, então, isto aí é um problema dela. Enfim. Aí depois veio ali a prova dos homens, tá? Mas na hora de fazer as apostas, eles atualizaram aí o saldo pra gente saber. Rayane e Vitor tinham 79 mil, Cris e Cadu 56 mil, Nath e Eike 52 mil, Ana Paula e Anthony 50 mil, Emily e Everton 48 mil e continuando. Silvia e André, 25 mil. Thalira e Pessina, 20 mil. Carol e Radamés, 19 mil. Adriana e Domini, 2 mil reais. E aí o Andreoli lembrou a herança da DR que Gui e Bia deixaram para Thalira e Pessina. Na segunda aposta do ciclo, eles tinham que dar ao win. Então era tudo que eles tinham na conta. E aí a Thalira deu 20 mil lá no Pessina, mas não sem antes ela saber como é que seria a prova. A prova era montar o rosto delas, tá? Era só isso a prova. Eles iam responder umas charadas, eram 12 charadas no total. Eles respondiam as charadas enquanto montavam o quebra-cabeça. Completava a prova se montasse o quebra-cabeças. Detalhe: o quebra-cabeças tinha a foto de todas as mulheres, mas ao mesmo tempo ele estava todo embaralhado. Então ele tinha que prestar atenção nos detalhes. E além de prestar atenção nos detalhes, ele tinha que responder às charadas. Eram duas coisas ao mesmo tempo e basicamente nenhum dos homens conseguiu fazer tudo ao mesmo tempo, não. E aí era só montar ali o coisa num tempo de 9 minutos. Montou tudo no tempo de 9 minutos, a prova estava concluída. Mas nenhum casal conseguiu concluir ali, exceto Ana Paula e Anthony. E aí o Domini foi um dos primeiros. O Domini até que se deu bem ali nas charadinhas. Ele acertou ali várias charadas. Mas vamos lá ver as apostas de cada um. A Thalira foi a primeira a apostar, porque afinal era a win, era a herança da DR. Ela apostou os 20 mil no Pessina. Aí a Adriana apostou os 2 mil que ela tinha no Domini, não tinha mais o que fazer. Ana Paula apostou 15 mil no Anthony. A Carol apostou 10 mil no Radamés, segundo ela. Caso o Radamés não concluísse, não fosse ficar chateado. E caso
ele tivesse maiores acertos, ele também ia comemorar porque ela apostou nele. Ele ainda tá com trauma daquela prova que ela apostou 0 nele quando ele cumpriu a prova. Aí a Cris apostou 1.000 em Cadu, a Emily apostou 45.000 no Everton. 40, ela praticamente deu all-in nele também. E se arrependeu depois, né? E aí a Nath apostou 8.000 no Eike. Rayane apostou 9.000 no Vitor. Silvia apostou 0 no André, sabendo que ele realmente não ia completar a prova. E aí a prova dos homens começou ali com a Adriana e Domini. E aí as charadinhas eram essas que vocês estão vendo aí. Em um jardim existem 3 pés de alface e 5 de cenoura. Quantos pés eu tenho? É uma charadinha, mas a resposta era 2. Mesmo assim, teve gente que somou ali 8. Depois elas começaram a dizer, não, quantos pés pessoa, tenho? E aí sim, eles davam as respostas certas. Aí eram só charadinhas assim, tá? O grande desafio dessa prova não era responder as charadinhas. As charadinhas eram até simples, eram lógicas, não eram difíceis. Era só pensar. Mas o grande desafio dessa prova era fazer tudo ao mesmo tempo. Enquanto eles montavam aí os quebra-cabeças, eles tinham que responder e tinham que pensar também. Então isso aí, nem todo homem tem essa capacidade. Gente, eu já estou mais acostumado a ter que fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Até porque isso é parte do nosso trabalho aqui no YouTube. Então, quando, por exemplo, eu vou cobrir um reality show desse ali, no mesmo tempo que eu tô assistindo, mas eu também tô escrevendo, tô anotando tudo aqui que eu vou falar para vocês. Então a minha mente tem que estar focada em várias coisas ao mesmo tempo. Agora, conversando com vocês, gravando ou transmitindo vídeo, eu tô aqui fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Tô olhando para a câmera, aperto um botão no mouse, por isso que às vezes eu erro aqui, porque querendo ou não, eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo. E aí, eu já tô mais acostumado, mas tem gente que não, viu? A maioria não tá acostumada com isso, em fazer coisas ao mesmo tempo. E aí, ele acertou praticamente todas as charadinhas ali, e no final das contas, ele não conseguiu montar. Ele foi até bem nas charadas, quase montou ali o quebra-cabeças, mas zerou e ele não concluiu a prova. Então perderam R$2.000. Aí a mesma coisa aconteceu com os outros casais, tá? Do mesmo jeitinho ali. Basicamente todos os homens até acertaram, quase todos os homens, não vou dizer todos, quase todos os homens acertaram as charadinhas assim, alguns até de primeira. Mas nem todos conseguiram montar o quebra-cabeças e perderam aí. Carol e Rada também foram relativamente bem aí. O grande problema foi o Rada que não conseguiu coordenar as coisas. Ele respondeu até certinho todas as charadas. Umas ele respondeu de primeira, outras ele respondeu ali de segunda e tal. Mas ele conseguiu ir bem nas charadinhas, mas ele não conseguiu ir bem na montagem ali do quebra-cabeças. Zerou a prova e não concluiu também. Ficou isso aí para terminar de montar. Aí depois foi a vez de Emily e Everton. Ele foi um que não conseguiu concluir a prova, muito por causa das charadas. Ele ficou muito confuso em várias perguntas. Ele próprio falou, eles não chegaram a concluir, tá? Todas as charadas ali, porque ele ficou confuso em vários e vários momentos. Teve até uma hora que a Emily falou assim, tu não estudou não? Sério, ele foi muito péssimo nessa prova. E pra alguém que tá querendo se colocar como bonzão de reality, né? Você tem que ser bom de prova também, cara. Você não pode chegar e não ser bom de prova. Você tá pedindo aí que o público compre você, mas você tem que dar motivos pro público também. Você não é bom de prova. Ele se perdeu aí, gente. Ele se perdeu completamente. Zerou ali e eles não passaram da 7ª pergunta do tanto que ele zerou, do tanto que ele se perdeu aí nas respostas das charadas. E aí depois ele disse que saiu de lá com raiva de não ter concluído e não ter acertado as charadas. Tudo porque ele não conseguiu entender esta 7ª pergunta aqui. Quando eu tinha 8 anos, a minha irmã tinha metade da minha idade.
Ou seja, se você tinha 8 anos... vamos lá. Se você tem 8 anos hoje, a sua irmã tem metade da sua idade, então a sua irmã tem 4 anos. A diferença de idade entre vocês é de 4 anos. Se eu tenho 55 anos hoje, quantos anos tem a minha irmã? A diferença entre os dois é 4 anos. Não é metade, como ele mesmo colocou ali. Se é 4 anos, é 51, não é 27, como ele disse ali. Ele ficou completamente perdido aí. Aí a mesma coisa aconteceu com o Eike, tá? Eike foi péssimo ali na hora de responder, na hora de montar. Ele não conseguiu ali concluir direito. Ele ficou perdido ali na hora. Ficou perdido ali na hora de buscar, de achar. Ele queria responder primeiro para depois montar, mas não podia porque a prova era essa. Ele tinha que responder ao mesmo tempo que montava. Então ele não podia apenas responder e depois ir montando o quebra-cabeça. Tinha que responder ao mesmo tempo que montava o quebra-cabeça. Enfim, não concluiu também a prova. A mesma coisa aconteceu com o Vitor. O Vitor também foi outro que não conseguiu concluir a prova e não teve ali tempo de responder todas as charadas. Ele ficou extremamente perdido ali no meio. Ele até foi bem na montagem do quebra-cabeça, chegou ali perto mesmo de concluir, mas o grande problema dele foi justamente as charadas. Aí na 7ª questão ele ficou completamente perdido e não conseguiu concluir. No depoimento ele disse ali que o TDAH foi o que atrapalhou ele. Eu não acho que foi o TDAH, eu acho que foi ele não ter se focado e ter prestado atenção que eram umas charadas que iam fazer com que ele se perdesse ali. Não foi só o TDAH, não. Aí Ana Paula e Anthony. Ana Paula daquele jeito mesmo, gritando, chamando o marido dela de idiota, isso e aquilo. Mas eles conseguiram concluir aí a prova. O Anthony foi outro que ficou completamente perdido ali nas respostas, mas ele conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo, responder e montar aí o quebra-cabeças. Foi o único... E ela, quando ela termina, ela joga assim a prancheta no chão, né? E aí eles terminaram a prova e, assim, no zero, no último segundo ele concluiu. Quase que ele não conclui também. E aí eles conseguiram ganhar 15 mil reais. O resto dos casais, todo mundo perdeu. Silvia e André, quase também. O André foi de boa nas charadas, acertou rápido as charadinhas ali, mas ele ficou completamente perdido ali numa última questão, que foi a questão número 12. Ele não deu tempo de fazer a separação aí, a soletração de cônjuge. Ele não conseguiu fazer isso. E aí não concluiu a prova, mas ele montou o quebra-cabeças. Thalira e Pessina, a mesma coisa. Ele tentou ali montar os quebra-cabeças, montar ali, mas também não deu certo. Só que aí o all-in era para prejudicá-los mesmo. Então eles caíram direto no saldo zero. Só não vão para DR porque a Adriana e Domini têm menos saldo que eles. E aí o Felipe Andreoli entrou ali para atualizar os saldos, né? Primeiro ali ele falou que o único casal que cumpriu a prova foi justamente Ana Paula e Anthony. Isso eu já tinha falado para vocês ontem. E atualizou os saldos aí. Diz que Thalira e Pessina já estavam ali numa situação complicada e que eles só tinham a prova dos casais para escapar da DR também. E aí eles atualizaram também que Adriana e Domini igualmente tinham zerado. E aí estão os valores. Rayane e Vitor, 70 mil. Ana Paula e Anthony foram para 65 mil. Cris e Cadu, 55 mil. Nath e Eike, 44 mil. Silvia e André, 25 mil. E aí, Carol e Rada, 9 mil. Emily e Everton, 3 mil. Adriana e Domini, 0. Thalira e Pessina, 0. Então vocês viram aqui que os únicos casais que têm chances aqui de tirar Rayane e Vitor do casal Power são Ana Paula e Anthony. Se ganharem a prova dos casais, eles vão para 85 mil, viram o casal Power. Agora, Cris e Cadu
também. Se ganharem a prova dos casais, eles vão para 75 mil e aí eles são o casal Power da semana. Esses são os dois únicos casais que ainda têm condições de tirar Rayane e Vitor do casal Power, neste momento, tá? Nath e Eike, se ganharem a prova, não vão conseguir tirar o casal Power, eles vão para 66 mil, ocupam o segundo lugar, mas não vão ser o casal Power. Silvia e André, se ganharem, eles vão para 45 mil, o que não vai fazer diferença. Agora, Carol e Rada, se ganharem, vão para 29 mil, melhora o saldo. Emily e Everton, se ganharem, vão para 23 mil, melhora o saldo, ganham a imunidade também. Mas não tem ali. Italira e Pessina, se ganharem, eles escapam e Domini estará direto na DR pelo pior desempenho aí no saldo da semana, com 0. Então, é basicamente o placar que a gente tem. Então, só esses dois casais que têm chances mesmo de tirar Rayane e Vitor do casal Power. Todos os outros, depois aqui da Nath e da Cris e do Cadu, todos os outros não vão conseguir tirar o casal Power. Podem ganhar imunidade, mas não vão tirar o casal Power de Rayane e Vitor esta semana. No final das contas, né, eu acho que é isso que está contando para eles. E aí, como Rayane e Vitor estavam com a liderança, eles tinham que vetar um casal. E eles ali vetaram, e eles deram a justificativa. Que pro casal Power, eles poderiam até deixar, se eles quisessem ocupar o casal Power, pelo que o próprio Vitor falou, eles vetariam a Ana Paula e Anthony, porque eles têm mais chances de tornar o casal Power caso eles vençam. Agora ele falou, por uma questão de jogo, por uma questão de estratégia, eles vetariam a Adriana e Domini. E aí os dois até responderam que já estavam esperando mesmo por isso, que já estavam esperando que eles fossem ser vetados da prova dos casais. E foram, tá? Então eles ali já estão praticamente na DR. Falta só a gente saber quem vai ganhar a prova dos casais. Infelizmente a gente não tem como saber, porque essas provas são de orientação, então depende muito ali da sintonia dos dois, e são provas por tempo. E eles nunca revelam isso antes do programa ser exibido. Então a gente vai descobrir isto amanhã à noite. Acredito eu que o casal Power vai ficar ali com Thalira e Pessina, pode até ficar com Rayane e Vitor, dependendo das provas eles vão muito bem, pode até ficar ali com Nath e Eike. Não acredito que Ana Paula e Anthony vão conseguir pegar esse casal Power, até porque eles são péssimos de prova. Se deram bem numa prova não significa que eles vão se dar bem em todas. Então vocês já repararam como é que funciona esse jogo. Mas é bem provável que sim, a gente veja aí o casal Power ficar aí entre Thalira e Pessina, Rayane e Vitor, a Nath e Eike. Acredito que vai ficar entre esses três aí. Pode ser que eu me surpreenda, mas não acredito que vai ficar entre esses três, que dos que estão aí, né, dos que fizeram a prova, são os melhores de prova. São os que tiveram os melhores desempenhos anteriores. E aí, depois disso, né, começaram ali esse pós-prova. A Ana Paula começou a falar ali que ela acredita que ela possa ganhar a prova dos casais e se tornar casal Power, e aí ela quer fazer a semana exemplar. Não sei o que isso significa, mas ela disse que se ganhar o casal Power, vai fazer a semana exemplar. Eu já imagino o que eles podem querer dizer com isso. Vão mesmo extrapolar ali alguns limites. Lembrando que a eliminação de mais uma pessoa vai fechar mais uma suíte, tá? A eliminação de mais uma pessoa, de mais um casal, vai fechar mais uma suíte. Eles fecham primeiro as suítes para depois irem fechando os quartos comuns, até que sobre apenas a suíte Power e um quarto ali dentro, e 1 ou 2 quartos, dependendo de como é que vai ser a final. Acredito que vai ser assim. Aí a Carol disse ali, sentada com a Thalira e o Pessina, que é bom que a Thalira e o Pessina vençam a prova dos casais.
Aí a Emily depois, ela estava dizendo ali que com relação a essas provas, que é melhor o Everton colocar, ou ela colocar a Win na primeira prova do ciclo, que eles se dão bem nas primeiras provas e não nas últimas provas do ciclo. E aí teve outro momento ali que o Vitor disse que se desse certo o que eles estavam planejando, eles iam conseguir colocar a Adriana e Domini na DR. E aí a Emily e o Everton disseram ali no quarto que se desse certo, eles iam ganhar a imunidade e iam escapar da DR. Porque eles acreditam que eles serão votados e vão acabar indo parar na DR. É provável que sim, tá? Não posso dar certeza para vocês, porque a divisão da casa, do jeito que a gente sabe, tá realmente apontando que vão 4 de um lado e o outro lado ali, o lado que tem mais casais, ainda tá indefinido se vai votar todo mundo junto. Acredito que nesse caso não vão, porque tem gente ali que não tá de fato tão junto assim. Mas, supondo que eles ganhem a prova, eles só vão escapar mesmo da DR. Só isso que vai acontecer. Mas não acredito que eles, mesmo que não consigam escapar da DR ganhando a prova dos casais, eu não acredito que eles vão cair na DR por isso. Acredito que vai acabar sendo Ana Paula e Anthony mesmo. Seria a segunda opção de voto. Mas enfim, isso eu vou explicar para vocês lá na frente. Aí depois o Eike foi falar ali com a Emily e com o Everton. Eles mostraram ali um VAR do momento da confusão do Everton, a Emily pé da vida com essa atitude dele. E ela falou, eu sou a única pessoa aqui que conhece você há 3 anos, referindo ao tempo que eles estão juntos. E que se ela não confiar nele, então ela vai ser a pior inimiga dele dentro da casa. Ela repetiu isso aí de novo. Aí o Eike foi falar com o Everton sobre o apontamento no quebra-power. E aí a Emily disse ali que ela não sabonetou, que eles não sabonetaram. Porque afinal de contas, né, eles só disseram que não queriam brigar, não queriam gritaria. Sabonetaram. O nome disto é sabonetar. Quando você está tentando evitar essas coisas, você está sabonetando. Eles sabonetaram, simples assim, não tem outra forma da gente dizer isso. Sabonetaram, isto foi um sabonete. Aí o Domini quis saber, então, aliás, e aí, antes de eu chegar aí na parte do Domini, e sim, eles sabonetaram. Aí o Everton deu a desculpa, mas foi um sabonete total. Enquanto isso, lá na Suite Power, o Domini estava ali querendo saber em quem que o Eike votaria, porque afinal de contas isso ia fazer diferença, que seria muito mais fácil colocar a Carol na DR. E aí, lá no quarto do Everton, de novo, o Everton insistiu que ele ouviu a Carol falar o Xuxa e ele correu para contar isso para Adriana. Só que ele não imaginava que a Adriana fosse contar isso para as outras pessoas e que isso se espalhasse ali. Diz o Everton que ele ia contar para o Eike. Não parece, porque isso aconteceu, presta atenção, essa história aí da Xuxa aconteceu no sábado. No sábado. E ele esperou até depois do quebra-power, na segunda-feira, para contar isso. O cara levou 2 dias. 2 dias para contar. Então ele não tinha mesmo interesse em contar, mas eles conseguiram dar uma engambelada ali no Eike. Então eles conseguiram levar o Eike no papo. E aí ele disse que não deu tempo de conversar com os dois, porque ele queria ter conversado, mas não deu mesmo esse tempo. E aí ele ficou assim, gente, de cara, dá pra gente ver de cara o quanto ele tá mentindo. Isto foi uma mentira. E sim, é uma mentira. A própria Record já deixou claro isso aí. E enquanto eles conversavam ali, o Rada tentava ouvir atrás da porta. Depois o Rada foi contar ali para Thalita e para o Pessina o que ele conseguiu ouvir. Mas ele reclamou que não dava para ouvir muita coisa, e que se tivesse até como abrir um buraco na parede para ouvir, ele faria isso. Aí teve uma outra cena que foi bastante interessante aí. A Nath foi insistir para Cris ir treinar com ela.
Porque a Nath falou ali que a Cris tinha uma coisa boa e tal, e que ela ia fazer um ambiente melhor, enfim. E aí ela insistiu pra Cris ir treinar. E a Cris não queria treinar ali enquanto tivesse a Adriana lá. A Nath foi perguntar e deu uma insistida. Aí a Cris acabou caindo ali nas investidas da Nath. E aí, o que foi que aconteceu? Nesse momento, o Eike estava contando justamente sobre a história da calcinha, que ele achava um desrespeito do Vitor ter feito isso. Mas por que não te falou isso pro Vitor? É o que eu falo pra vocês. O cara foi lá, abraçou o Vitor e disse que tava tudo bem. Por que não jogou isso na cara do Vitor? Porque é muito fácil jogar isso na cara da... É muito fácil falar isso pra Adriana e falar pra todo mundo ali, mas não chegar no Vitor e falar pro Vitor. Nem tô defendendo o Vitor aqui. Isso que eu tô falando pra vocês é uma atitude de planta. Se o cara tá ali, se o cara tá no meio dessa coisa toda, se ele tá no meio disso e ainda assim ele não quer defender, ele ainda assim tem coragem de jogar isso na cara do Vitor. Ele tinha que jogar isso na cara do Vitor, ele não tinha que jogar isso, ele não tinha que falar isso com a Adriana e tal, que ele achou um desrespeito, que isso, que aquilo. Por que não jogou na cara do Vitor? É uma planta, Eike é uma planta. E uma planta que, se cair numa DR, também acho que será eliminado fácil. Porque, olha, gente, não tem como, tá? Não dá. Esse rapaz aí, sério, mas ele é muito ruim mesmo, tá? Já deu pra perceber que o cara não é bom de prova, o cara é ruim, desculpa, ele é bom de prova, mas ele não é bom de jogo. O cara é muito ruim de jogo, né? Tá na frente dele e ainda assim ele não... A bola caiu na frente dele e ainda assim ele não joga a bola a favor dele. E aí a Cris não gostou de ficar ouvindo essa conversa. Aí a Cris disse que não queria ficar ali na academia conversando e ouvindo essas coisas sobre a conversa da calcinha. E aí a Adriana disse ali, né, pra ela, que ela ia ter que ficar lá, porque todo mundo ficava ali. Porque a Cris falou ali que ela não queria ficar malhando, ouvindo todo mundo conversando. E aí a Adriana falou ali, que todo mundo lá ficava malhando, ouvindo as coisas uns dos outros. E aí a Cris disse que não queria e foi embora, mesmo com a Nath insistindo pra ela ficar. Deu pra perceber, né, que a Cris tá com muito ranço da Adriana. E tá mesmo, gente, não tem por que não estar. E aí o Eike continuava falando da história da calcinha. Aí depois que terminou ali da malhação toda, a Adriana foi se sentar ali com a Emily e disse ali que ninguém pode chamá-la de desonesta. Ninguém pode chamar o jogo dela com o Domini de jogo sujo, de ser falso, porque não era isso, tá? Porque não era isso que ela tava fazendo ali dentro. Porra, imagina se fosse, né? Porque imagina o jogo que essa menina tá fazendo, tá acreditando tudo na Carol. Ela botou tudo ali na Carol. A culpa de tudo de ruim que tá acontecendo no Power Camp é da Carol. Ela joga tudo na costa da Carol. Ela faz um jogo sujo falando mal da Carol pelas costas. Ela não tem coragem de jogar na cara da Carol. E aí depois ela diz que não tem jogo sujo. Isto é um jogo sujo e desonesto também. Mas enfim, só ela que não se enxerga, né? Só ela que não se enxerga ali. E aí, teve um momento ali que a Carol estava conversando com o Rada sobre a possibilidade de ir para uma DR, porque ela já imagina que provavelmente ela vai para uma DR, mas que seria bom se fosse uma DR entre ela, Everton e Domini, porque aí dividiria de uma certa forma os votos do lado de lá e o Domini teria mais chances de ser eliminado. Também acho, mas também acredito que numa DR dessas, talvez o público deixasse tanto a Carol e o Rada e o Domini e a Adriana voltarem e eliminassem o Neguinho. Seria, inclusive, eu acharia engraçado se isso acontecesse com relação ao Neguinho, porque ele não se acha o jogador, pois seria tombado aí pelo próprio jogo. Mas eu prefiro acreditar que o público ainda eliminaria o Domini e a Adriana pela atitude abusiva que ele vem tendo dentro da casa. Mas ela falou, né, que seria bom se fosse uma DR assim.
Enquanto isso, o Vitor continuava ali na frente, ó. Você percebe que ele não tem coragem de jogar isso pro Vitor. Ele não vai procurar o Vitor e conversar com o Vitor. Ele não fez em nenhum momento isso, de procurar o Vitor e conversar com o rapaz. Conversa com o Vitor, cara. Não adianta tu ficar reclamando pra ir pros teus amiguinhos. Os teus amiguinhos estão só aí pra te apoiar, mas eles não vão resolver o seu problema. E aí ele continuou falando ali da história da calcinha. E aí ele falou que o Rada ouviu. Aí o Rada contou pro Vitor e que foi por causa disso que o Vitor foi pedir desculpa pra ele. Sim. E por que você não procurou ele, homem? Procurasse o cara lá. Facilitaria um pouco a tua própria vida. Você só tá demonstrando que você é uma planta. É isso que você tá demonstrando. Você é sua mulher, são plantas. Porque ficam ali esperando que as coisas que outras pessoas resolvam os seus problemas, mas você não vai resolver os seus. Tem uma bola na tua frente que tu podia jogar isso a teu favor. Tu preferiu entregar essa bola de volta aí pro Vitor. E aí, no final das contas, quem é que fica mal visto é justamente você. Porque se você tivesse pegado essa bola e feito ali com esta bola um jogo interessante, você agora poderia estar sendo aqui pro público, estaria te abraçando de boa. Não tô afirmando que o público tá abraçando o Vitor, não, mas não é isso que eu tô querendo dizer. Tô querendo dizer que se ele tivesse pegado a bola, ele podia ter invertido o jogo. Ele simplesmente devolveu a bola pro Vitor. E aí o Vitor vai sempre poder usar a justificativa. Você me desculpou, não me desculpou? Então por que agora você está reclamando da minha atitude? Vocês entenderam a diferença? É isso que eu tô falando. Foi uma burrice muito grande o Eike não ter pegado essa bola para ele, mas ao mesmo tempo ficar reclamando. Fica parecendo ali que ele não digeriu como ele disse que digeriu pra frente do Vitor. E aí fica aparecendo duas caras, fica aparecendo ali que ele não tem coragem de enfrentar o Vitor, fica aparecendo ali que ele é um covarde. É um tipo de jogo muito arregão, que ele podia ter evitado e jogado na cara do Vitor, que ele não gostou da atitude dele. Simples assim. E aí o Rada tava ouvindo tudo isso, né? Aí depois teve um outro momento ali, que vocês viram, o Rada saiu, aí eles pararam de falar, aí o Eike lá fora, nesse momento que eles estavam aí no quarto, eles estavam conversando aí, a Thalira, o André, o Pessina, a Silvia, deles irem agora usar a cozinha, que o grupão lá, né, a galerinha já tinha saído. E aí a Cris falou, uma outra cena ali, que ela não era obrigada a ficar malhando ou ouvindo conversas dos outros e que ela realmente tá com ranço da Adriana e que ela não queria ficar do lado dela, que ela não queria ouvir nada que a Adriana tinha ali para contar. Enquanto isso, o Eike foi reclamar de novo com o Everton sobre a história da calcinha. Disse ele que pareceu que a Cris, quando reclamou, também reclamou pra ele, reclamou dele, porque ela disse que não queria treinar enquanto estivesse ouvindo essa história da calcinha. E sim, gente, é verdade. Ela realmente não quis. E ela tem todo o direito de não querer. Afinal, todo mundo ali dentro sabe que ela e o Vitor são amigos há 8 anos. Então ela tem total direito de não querer saber. Mas olha quem é que tava ouvindo ali atrás da porta. Aprendeu com a Márcia Fu, né, Rada? A Márcia Fu te ensinou a ouvir atrás das portas e a fazer fofoca, né? Pelo menos dessa vez, né, o público tá te vendo com outros olhos. Porque se fosse igual a Fazenda, talvez você não fosse tão bem visto assim. Mas muito do que o Radamés está sendo bem visto é por causa da mulher dele, a Carol, não é por causa dele. E aí o Eike continuava reclamando dessa história da calcinha, continuava reclamando, mas não tem coragem de jogar isso na cara do Vitor. Tinha que ter coragem, não tinha? Não quis colocar na cara do Vitor, tá? Inclusive, no próprio, como ele falou que o Everton sabonetou, ele também sabonetou. Por que ele não chamou o Vitor? Por que ele chamou Carol e Rada? E ao invés de chamar o Vitor, já que ele achou que essa situação foi um desrespeito? Sério, gente, é o que eu falo. O cara tá com a bola na mão dele pra inverter o jogo a favor dele, preferiu jogar a bola pra frente. E agora ele só pode reclamar, mas isso não vai mudar o fato de que ele se acovardou. É o que aconteceu.
E aí o Rada tava ouvindo ali. Aí a Adriana começou a aparecer de novo. Aí a Adriana disse ali que a vida dentro do reality é muito boa e que horrível mesmo é a vida aqui fora, porque lá dentro do reality ela tem comida farta, que ela tem piscina com água quente, que ela tem um monte de coisas de regalias que ela não tem aqui fora. Enquanto eles ouviram tudo isso aí, o Rada falou no depoimento que ele realmente não pode deixar a vida dos adversários dele confortável. E aí teve um momento ali que a Thalira passou e viu, né, que a Carol tava ali, aí começou a rir, que ela tava ouvindo a fofoca e tal. E, né, ela quis saber o que eles estavam ouvindo. Aí, no final das contas, né, ele contou que não era tanta coisa assim, mas era sobre o Vitor. De novo, essa reclamação aí do Vitor. Aí teve um momento ali que a Carol continuava dizendo que ela queria tentar essa DR com o Domini e o Everton. Mas ela falou ali que a Ana Paula pode salvar o Domini da DR e colocar ela no lugar, porque ela também acha que ela pode escapar dessa DR. E aí, em seguida, né, teve vários outros momentos ali, né, porque eu acho que eu me perdi aqui no que eu estava escrevendo, tá? E aí teve um outro momento ali que a Carol falou que tinha a prova dos casais. E aí a Thalira, ele até falar pra Thalira, né? Amanhã tem prova dos casais, né? Então tratem de ganhar essa prova, que dê certo, que vocês consigam aí conseguir ali ganhar essa prova, que dê certo aí pra vocês. Aí hoje de manhã, essa parte aqui eu já vou entrar no extra, tá? Hoje de manhã, eles pegaram a parte muito resumida dessa conversa do Domini com a Adriana. Hoje de manhã, a Adriana falou ali que o Vitor era muito infantil e que ele usa a desculpa do TDAH para tudo de engraçadinho que ele tenta fazer. E aí ele falou ali que a Rayane não teve a coragem de botar o marido contra a porta e dizer que ele tá ali passando dos limites, que não foi legal o que ele fez. E aí ela disse ali que a Rayane estava passando pano para a atitude do Vitor. Mas a Adriana tá sendo até pior que a Rayane. Porque, assim, querendo ou não, foi uma molecagem o que ele fez? Foi. Mas em nenhum momento ele colocou em risco a integridade de outras pessoas dentro da casa, como o Domini fez. Em nenhum momento o Vitor fez isso. E olha, nem tô defendendo o Vitor, vocês sabem, né? Vocês sabem, não tem nem por que defender o Vitor. Mas em nenhum momento o Vitor colocou a integridade física de ninguém ali dentro em risco. Agora o Domini colocou. E a Adriana é muito escrota, porque ela sabe que o Domini tá errado na história. Ela já verbalizou isso e agora quer se colocar como a santa de toda a história. E aí o Domini começou a falar da profissão da Carol, começou a dizer, a Adriana falou que os dois eram dois atletas, até esqueci a palavra que ela usou, dois atletas frustrados. Ela disse isso, que os dois ali estavam tentando diminuir a Ana Paula para ganhar ali destaque, que isto, que aquilo. Eu vou mostrar um trecho disso no vídeo para vocês verem, tá? Aí teve um momento que o Domini falou ali sobre a Rayane. Aí ele disse ali que a Rayane, por trás da tela da novela, ela enganava muita gente. Aí depois teve a Adriana também insistindo sobre a fala aí da carreira da Carol e do Rada, que eles estão em fim de carreira e que eles têm inveja da Ana Paula e do Anthony, porque os dois estão ali no começo da carreira, podem conquistar muito mais coisas que ela conquistou, porque a Ana Paula dança, pula em cima do sofá, sei lá o quê, e a Carol estaria com inveja disso. Aí o Domini falou do corpo da Carol, criticou ali, dizendo que se a Carol quisesse voltar a competir, ela tinha que perder peso de novo, dizendo aí que ela precisava voltar para 57 quilos, ou então ela deveria comer pão e leite escondido atrás do sofá mesmo. E quis chamar ela de gorda, de fato. E independente aí da forma como vocês viram, ele está falando do corpo de uma mulher. Detalhe,
A Adriana disse que o marido dela não era machista. Isto foi uma fala machista. Só para lembrar. E aí teve um outro momento ali, eu vou mostrar um trecho aqui do vídeo, e que ele fala ali que se o coisa desse programa, se o campeão desse programa não sair de lá do quarto deles, se não sair ali do grupo deles, ele não sabe mais o que é reality show. Olha esse trecho aqui. Ô neguinho, ô nós, eu não entendo nada de reality show. Nada. Tá frustrado no fim da carreira, não sei o motivo. Amor de Deus, você tinha que ser terapeuta. Vocês ouviram, né? Ela falando aí, fim da carreira. Ai, gente, é muito difícil, tá? Às vezes a gente tem que falar dessas coisas, tá? Profissão dos outros. A Adriana não tem nada a ver com a profissão dos outros. E aí o Domini teve um momento que falou ali que a Carol tava com frustração profissional e que por isso que a Adriana tava tendo uma leitura certinha do que tava acontecendo com a Carol. E você, Domini? E você, Adriana? Qual é a profissão de vocês? Porque pelo menos até agora a gente não sabe. Qual é a profissão de vocês? Ah, empresário. Empresário de quê? Empresário, você tem que empresariar alguma coisa, você tem que empreender em alguma coisa. Empreende em quê? A gente sabe, né, os seus problemas aqui fora. A Adriana, né, dizem que é corretora de imóveis, mas não me parece ser uma boa corretora, né, porque se tivesse sido uma boa corretora, não estaria reclamando de várias atitudes que o marido dela perdeu oportunidades na vida. Porque ser corretor de imóveis, apesar de ser uma coisa complicada ali, de receber dinheiro e tal, mas quando recebe, recebe bem. Então me parece ali que o grande problema ali não é na Carol, a frustração é deles mesmos. E eles estão querendo jogar isso aí pra cima dela e tal. Gente, eles falaram muita coisa ali, muita coisa mesmo ali da Carol. Ela culpou a Carol por tudo ali que estava acontecendo no programa, que é a Carol que instiga, que tudo ali é culpa da Carol. Aí o Everton estava conversando ali de manhã, ele também falou ali sobre os votos. Ele disse ali que o grupo que tem 5 casais vai espalhar os votos e que apenas 3 provavelmente iriam no mesmo casal. E do lado deles ali, os 4 iam votar todos na Carol e no Rada. Também acho que isso vai acontecer, tá? Mas não acho que seja do jeito que ele tá colocando ali. E aí a Carol disse que ela não tinha almoçado. Isso hoje foi antes da prova dos casais, hoje, tá? Aí a Carol disse que ela não tinha ainda almoçado e que quando ela foi procurar por carne, não tinha mais carne quando ela foi ver um pedaço para ela. E só que ela não falava isso com a Ana Paula, ela falava isso com o Rada. Aí a Ana Paula se meteu e disse que quando ela foi procurar, também não tinha carne lá. E aí o Radamés fala assim, mas eu não falei com você. Aí a Ana Paula disse, só tô dizendo que também não tinha com a gente. Vocês percebem que não era com ela, mas ela se meteu numa coisa que não tinha nada a ver com ela. Aí o Rada mesmo disse que não tava nem aí. Aí teve um momento ali que a Adriana disse que quem tinha comido ou era a mesma Carol ou era o Cadu. E aí, lá dentro, a Thalira falou ali que talvez fosse um deles ali, né, do grupo deles. E aí a Carol disse que ela não ia passar pano mesmo para a atitude deles, que ela não ia agir dessa forma. Isso aqui foi só o resumo do episódio, eu vou já te falar o extra, tá? E aí, as heranças da DR, tá? Então vamos na letra A, que é melhor, né? Escolha um casal para pegar 10 mil de outro casal na primeira aposta do ciclo. Porque a B é doar, gente. Doar é uma coisa boa, eu tô te doando. Agora, quando eu tô pegando, eu estou tirando de você. É diferente, tá? É bem diferente. E aí o spoiler da prova dos casais. Era uma prova de tempo, como sempre, e orientação. E aí era um parque de diversões, só que um tá ali fantasiado, não tá enxergando as coisas como a outra pessoa que orienta está. E no final das contas eles tinham que acertar aí alguns objetivos. E quem fizesse tudo isso no menor tempo ganharia aí a prova e a imunidade, tá? E é uma prova engraçadinha. Vamos ver amanhã como vai ser o resultado desta prova, tá? E aí, vamos lá pro extra, tá? O que é o extra?
pra gente contar aí pra vocês, tá? O Domini falou ali que se ele for pra DR contra a Carol, ele até aceita o resultado, que ele vai pra fora de cabeça baixa porque ele fez feiura com a Carol. Ele admite, vou mostrar o trecho do vídeo, ele admite que ele fez coisa errada ali, mas que se ele for pra DR contra o Vitor e ele voltar, ele disse que ia fazer e botar a casa, ia ser o diabo dentro da casa. Ele quem falou, tá? Não sou eu que estou afirmando, foi ele quem falou isso. Deixa eu pegar aqui o trecho do vídeo pra vocês verem, olha só. Ficar caladinho, cabeça baixa, porque eu fiz feiura, pedi desculpa, debochou, mas ninguém viu. Eu vou ter que engolir. Ainda bem que você assumiu. Ainda assumi. Agora, se eu vou com o Vitor... Aqui eu tenho que avançar um pouquinho, gente, porque senão, né, a Record me dá strike como eles me deram ontem. Só pra vocês verem o trechinho. É porque ele quer ver a gente fora. E se eu vou com ele e acontece de eu voltar e ele sair, rapaz, aí eles me seguram, não. Aí eu vou crescer pra cima dele. Ele disse que ia botar fogo, que ia se tornar o diabo dentro da casa. Enfim, foi ele que falou, não sou eu que estou afirmando isso, né? No final das contas, eu acho que não vai dar tão certo assim. Eu acho que o público não vai deixar o Domini ali. Eu acho que o público já percebeu a gravidade da situação de deixá-lo dentro da casa. Eu vi muita gente ali que gosta da Carol nas redes dizendo: mas vai acabar o enredo da Carol. Não vai, porque a Carol tem embate com a Ana Paula. Carol tem embate com o Everton. Vocês podem muito bem deixar os dois ali. A gente sabe que os dois, o embate vai ficar sempre ali no campo das palavras. Não vai passar de uma atitude para uma atitude agressiva. Agora, sobre o Domini, eu acho que vocês já perceberam que ele realmente não tem muita paciência para lidar ali com as palavras, tá? Ele prefere resolver tudo na porrada, como ele mesmo disse, como ele mesmo deixou bastante claro que ele pretende fazer. Em outro momento também, a Carol falou ali que se ela for para DR e o Domini voltar, ela disse que ela até pretende sair mesmo, porque ela não prefere continuar num jogo que as pessoas estão tendo uma leitura equivocada. Olha só o que ela falou. O público me tirar e permanecer ele, eu não vou nem achar ruim de ter saído. Então, se é assim que o povo tá enxergando. Ela disse que nem ia achar ruim ela sair se fosse desse jeito. Eu vou ter que concordar com a Carol, né? Eu também não acharia ruim. Mas acharia perigoso, acharia temerário deixar um Domini ficar ali dentro. Acharia muito perigoso mesmo a gente ver uma atitude do Domini assim. Gente, é pouca coisa que aconteceu hoje, de fato, tá? Porque, assim, depois das provas, eles realmente não falam muita coisa. O que a gente sabe 3 casais ali, a Carol e Rada, Silvia e André, e Thalira e Pessina, esses 3 pretendem votar na mesma pessoa. Não definiram ainda, mas acredito que seja no Everton, ou então na Ana Paula, dependendo aí se um desses 2 tiver condições de ganhar a prova dos casais. Caso contrário, acredito que vai ser o Everton. Aí vai ficar com relação ao quem vai votar Rayane e Vitor e Cris e Cadu. Acredito eu que neste cenário é provável que Cris acabe votando no Everton e na Emily, ou seja, só aí seriam 4 votos, e Rayane e Vitor a mesmíssima coisa. Só aí seriam 5 votos, e aí eles colocariam o Everton na DR. Mas amanhã a gente descobre isso, tá? Amanhã a gente te conta mais detalhes sobre isso, certo? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.